bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou a Larissa, esse é o meu pai, o Célio. E hoje, pai, mais um tema escolhido para podermos discutir nessa semana. E hoje, então, vamos falar sobre anistia? Hoje o programa é em homenagem ao advogado Roberto da Luz, né? Porque ele que falou, gosta ele do disse tema. que nós tínhamos que fazer esse tema. Não era o tema que eu tinha para abordar, mas vamos abordar porque é um tema que quente, né? Um tema que ele falou, mas é um tema um pouco mais difícil, um tema mais técnico, que a gente precisaria ter mais tempo, um pouco mais de didática para expor esse tema. Mas nós vamos tentar, vamos ver o que a gente vai conseguir falar sobre esse tal de projeto da anistia, isso? Tu quer falar sobre o que da anistia? Então, acho que nós podemos, né, a gente viu aí uma movimentação do PL na Câmara, né, para tentar passar mais rapidamente possível o projeto da anistia, fizeram uma pressão no Hugo Mota, o atual presidente da Câmara, mas o Hugo Mota falou que não vai colocar por enquanto como prioridade o projeto, né? O que gerou um certo descontentamento aí do PL, que vem fazendo pressões, né, em cima de Hugo Mota, exigindo aí que algo seja feito, e então aí transformar isso na bandeira política. Na bandeira deles, e estão falando inclusive que vão fazer de tudo para causar dentro lá do Congresso, falando que agora vão tumultuar as outras PLs que forem passar, vão impugnar, boicote, exato. Que vão trancar a pauta, falam de tudo. Então, que podemos falar, então, sobre anistia? Primeiro, assim, que eu diria, conceituar um pouco a anistia, né? Porque talvez muitos ouvintes nossos talvez não sabem bem o que é isso, a anistia. A anistia é uma forma, na verdade, de perdão, de você perdoar crimes, especialmente crimes políticos, mas também pode ser outros tipos de crime. Você dá um perdão e você esquece o passado, esquece esses crimes, e a pessoa, a partir dali, passa a ter de ser, digamos, ficha limpa. Então, no Brasil, ou no mundo de regra, geralmente as anistias, eles vêm do poder político hegemônico, vem do poder político dominante. No Brasil, se você for, eu não vou falar de todas as anistias que o Brasil já teve, mas uma é muito bem lembrada em 1979, a ditadura militar, ela já não tinha mais como sustentar todos os crimes que ela tinha cometido, estava ficando cada vez mais claro, as milhares de pessoas que foram torturadas, muitos expulsos exilados do Brasil, tantos outros que alguns deputados perderam mandato, prefeitos, vereadores, afinal os crimes que a ditadura militar cometeu foram milhares de crimes, né? Exato. E crimes bárbaros, crimes imprescritíveis como tortura, morte, assassinatos. Então, o que eles precisavam para sair? Eles sabiam que eles tinham que ceder e fazer uma abertura política. Então, o general Figueiredo, que na época era o presidente da República, eles criaram a lei lá da anistia, né? E o projeto da anistia, aprovaram essa lei, na realidade, para perdoar os crimes deles. Exato. Os crimes que os militares, que os assassinos cometeram. Claro, como a oposição, eles tinham a maioria no Congresso, eles tinham na época o Arenão, né? A Arena estava do lado da ditadura militar, então eles conseguiram aprovar esse projeto de anistia. E por isso que nenhum militar, nenhum torturador no Brasil foi preso. Exato. Incrível que pareça, nos outros países onde teve regimes desse tipo, regimes de ditadura militar, teve presos, e a Argentina, inclusive, teve bastante condenação, e no Brasil nenhum deles foi parar para a cadeia. Exato. E aqui que acontece? Como o ex-presidente Jair Bolsonaro é do mesmo time, ele também comunga com essa política de tortura, essa política de morte, de eliminar fisicamente os adversários. O que eles agora... E como ele durante esses 4 anos de presidente da República tentou, sob todas as formas, todo dia ele inventava alguma história, sempre com o objetivo de dar um golpe militar no Brasil. Começou no governo dele, no começo, não sei se vocês lembram, tinha aquele grupo dos 300, dirigido por aquela moça lá. Sim. Já começou lá. Ela já era, na realidade, na prática, já foi plantada na frente do Palácio do Planalto ali,
para articular um golpe. Mas, de repente, não deu certo, ela acabou indo presa, inclusive, então esse grupo dos 300, como chamavam, esse grupo foi desarticulado. Mas, posteriormente, desacreditar as urnas eletrônicas. Desde o início, o Bolsonaro sempre combateu a urna eletrônica, dizendo que ela era uma urna fraudada, que ela é uma urna que não era, que era passível de fraude, mas na realidade ele queria preparar o espírito do povo brasileiro e dos seus asseclas, dos seus apoiadores, para darem o golpe lá no final, justamente do mandato dele. Se ele não ganhasse a eleição, ele ia culpar as urnas, dizer que as urnas foram fraudadas e com isso dar o golpe. Então, a tentativa, 8 de janeiro, aquela intentona golpista que aconteceu dia 8 de janeiro de 2023, esse povo que foi lá nos 3 poderes em Brasília, depredou os 3 poderes, eles na realidade quiseram dar o golpe naquele momento, chamar os militares para aderir a esse golpe. Para isso eles já tinham organizado as manifestações na frente dos quartéis. Exato. Vocês viram, os quartéis no Brasil todos estavam ocupados por manifestantes deles, já meses antes do golpe, da tentativa do golpe, justamente para chamar os militares para aderir ao golpe. E isso é crime, por exemplo. Exato. Então, engraçado, o nosso exército, inclusive, tolerou isso. Na frente do exército, as pessoas que estavam ali se manifestando estavam cometendo um crime contra a democracia. Muito bem lembrado, né? A gente tem que pensar que o Bolsonaro sempre manteve as instituições militares, né? Ali alimentando as instituições militares e fomentando esse golpe há muito tempo, né? Já vinha desde, fato, como você citou, falando sobre as urnas, sobre as fraudes, né, da urna eletrônica, duvidando da democracia brasileira e colocando a população lá na frente, né, como é que dos se fala? Quartéis. Dos quartéis. E nos dias 7 de setembro, olha Exato. como era o nosso 7 de setembro, eram claramente dias de incitação para chamar os militares. Sim. Eles queriam cooptar, ganhar os militares para esse projeto golpista. Exato. Então, assim, isso ele fez durante os 4 anos. Exato. E aí, claro, então no dia 8 de janeiro, se desse certo o golpe, daí eles iam chamar o Bolsonaro de volta. Então ele fugiu para os Estados Unidos com um meio de disfarce, um meio de ficar por lá, para dizer, não tem nada a ver com isso, como ele tentou disfarçar. Mas depois, quando os crimes dele do grupo de 34 ali, que em volta dele, de generais, de militares, de ministros, então isso foi tudo desmascarado e provou-se que eles eram os mentores desse 8 de janeiro e os mentores, na realidade, da tentativa do golpe militar e do golpe de Estado como um todo. Então, o que agora? Então, eles têm essa bomba do 8 de janeiro na mão, porque ali houve, apesar de não haver um grande número de condenados, é importante, assim, eles dizem, não, porque as penas foram muito altas, houve muitas condenações injustas, mas na realidade o que teve pena alta ali foram poucos, porque a grande maioria deles fez acordo com o Ministério Público para nem serem processados. Exato. Né? Existe isso hoje na lei, você pode... Né, muitos tiveram a possibilidade de penas alternativas e também não aceitaram, né, as penas alternativas, como é o caso daquela tal de Débora que pichou a estátua e foi oferecido a ela não Mas aceitou. Ela ganhou depois a condenação de 10 anos, 14 anos. Eles usam hoje como vítima. Eles botaram ela como porta-voz, né, do movimento deles. Isso. Então veja só, então todo esse enredo, toda essa narrativa que eles criaram era para preparar o grupo deles, como agora tentam colocar para a sociedade brasileira, nós somos os perseguidos pelo Poder Judiciário. Exato. Então eles falam que são perseguidos pelo Poder Judiciário, e isso eles já vinham dizendo antes também. Né? Eles já, muito antes do 8 de janeiro, eles já falavam de exterminar o ministro Alexandre de Moraes. Eu vi coisas absurdas. O próprio, não sei se tu viu o vídeo do Nicolas Ferreira, comparando o fato ocorrido do 8 de janeiro, a opressão que eles dizem que estão sofrendo, eles estão comparando com a opressão que os negros sofreram nos Estados Unidos na década de 60. Olha que absurdo, falando que eles estão sendo perseguidos, tal como os negros eram perseguidos. Então eles fazem agora comparações... Mas e o deputado que foi passear lá para os Estados Unidos dizendo que fugiu da perseguição
corrupção política para sentar no colo lá do presidente americano, filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Então eles criam um cenário, uma encenação, um teatro. Uma coisa fantasiosa. Então, assim, fantasiosa. E então eles estão se passando como os perseguidos políticos, sendo que eles, quando estavam no governo, nossa, vida na pandemia, o comportamento. E isso eu quero registrar. O Bolsonaro foi anistiado pela prática dos crimes que ele cometeu durante a pandemia. Não vamos esquecer que 739 mil brasileiros, morreram da pandemia do Covid, aqui, do Covid-19 no Brasil. E Bolsonaro, além de brincar com a pandemia, dizia que era uma gripezinha, não providenciou as vacinas, afinal não providenciou nem a infraestrutura, que os oxigênio. Tirava sarro, ficava... Sim, todos nós lembramos a tragédia de Manaus, por exemplo, teve que vir a Venezuela mandar oxigênio. Então, assim, ele brincava com a vida dos brasileiros. Então, esses crimes, ele nunca foi julgado, esses crimes ele foi nem denunciado, então ele já recebeu uma anistia na prática. Não foi uma anistia formal, mas na prática desses crimes. E tantos outros que eu falei durante esses 4 anos, quantos crimes ele atentou contra o Poder Judiciário. À medida que eles ameaçavam os ministros, colocavam deputados, lembra aquele deputado, o Silveira lá, que está preso hoje? Não lembro agora o primeiro nome dele, mas ele, inclusive, o Bolsonaro deu indulto para ele. O Bolsonaro, graça, né? Graça melhor. Indulto já seria se fosse para um grupo. Graça é quando se perdoa uma pessoa individualmente. E o presidente da República deu o Instituto da Graça para ele, porque ele tinha ameaçado matar o Alexandre de Moraes, ele fez vídeos ultra radicais contra o Supremo. Ameaçando esses ministros, e aí ele foi processado, foi condenado. O que o Bolsonaro fez? Foi lá, deu a graça para ele. Né? Então, assim, claro, daí o Supremo derrubou. O Dias Toffoli, na época, ele disse que esse indulto era inconstitucional. Inclusive, a mesma tese que eu vou falar depois sobre a inconstitucionalidade desse projeto atual, do projeto de lei que está na Câmara, que eles querem aprovar. Mas, para pegar essa parte inicial ali, então eles criaram todo esse cenário, se passando de vítimas. Inclusive, o Bolsonaro, ele fez um apelo para o Lula, assim, uma coisa engraçada. Ele tem, assim, um ódio mortal do Lula. Ele disse ao Lula, que foi vítima, que foi também anistiado. Ele disse, vocês da esquerda que foram anistiados, vocês agora deviam olhar para o nosso lado, para nós também ser anistiados. Olha só se tem graça isso, se tem fundamento essas alegações. Então, é o contrário, porque o projeto da anistia de 79, como eu disse antes, nós não precisava de um projeto de anistia naquela época. Bastava que o presidente que se revogasse os atos institucionais, e não, porque a anistia foi justamente para eles. Então, agora, por que eles querem anistia? Porque, mais uma vez, eles que cometeram os crimes, né? Agora, mais uma vez, eles querem ser perdoados por esses crimes. E aí eles vêm com esse projeto que é completamente inconstitucional. Ele fere a Constituição brasileira, apesar que a Constituição brasileira, o artigo 5º, ali os incisos do 42 e 43 do artigo 5º da Constituição, eles não dizem expressamente, eles não fazem menção expressa aos crimes de democracia, de derrubada violenta do Estado Democrático de Direito, mas ele fala dos crimes de tortura, do racismo, eles falam dos crimes Então, na Constituição, ele enumera esses crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. E na prática, quando você interpreta a Constituição, então todos os crimes cometidos contra a democracia, ou todos os crimes que tentam de forma violenta acabar com o Estado democrático de direito, todos eles são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E, portanto, também eles não são sujeitos à anistia pela interpretação, porque não tem sentido a Constituição ela defender a democracia
ela tem toda a nossa Constituição, ela se preocupou muito com a democracia, porque nós saímos de uma ditadura militar, então os constituintes na época queriam assegurar, amarrar bem a questão da democracia no Brasil. Então não teria sentido que o Bolsonaro, assim como o grupo do 8 de janeiro, todos eles cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eles tentaram, de forma violenta, extinguir o Estado Democrático de Direito. Então, todos esses, e mais genericamente, todos os crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. Então, nós temos jurisprudência disso, mas eles insistem, daí eles dizem, não, o nosso projeto de lei, os crimes do 8 de janeiro não tinham objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Eles não tinham objetivo de abolir isso pela força. As pessoas apenas não puderam se manifestar. Eles dão meio título de ignorância a essas pessoas. Como se as pessoas foram lá manifestar, nem sabiam o que estava acontecendo. Nem sabiam o que estavam fazendo. Que, na verdade, foi a armação do PT, que as pessoas foram coagidas. Eles estão inventando história. Mas, né... De carona, ele quer ir, porque o Bolsonaro e o grupo dos 34 lá, que a Procuradoria-Geral da República denunciou em vários crimes ali, eles querem ir de carona com esse, porque se nós anistiar segundo esse projeto, se esse projeto for aprovado dessa forma, se nós anistiar o grupo do 8 de janeiro, automaticamente também anistia esses 34. Então, por isso que eles estão assim, chorando, gritando. Aí eles fazem outra ameaça. Eles dizem, se não aprovar a democracia, está sujeito a ter uma revolta no Brasil, está sujeito a ter uma rebelião no Brasil, e outra está sujeito, eles dizem, que nós temos que pacificar a nação brasileira. É engraçado, pessoas dessa estirpe ali, dessa conduta, que nunca pensaram em pacificar o povo brasileiro, que sempre pregaram a violência política. Como é que eles iriam pacificar o povo brasileiro? No 8 de janeiro eles não queriam pacificação nenhuma. Se eles forem anistiados agora, no dia seguinte eles vão invadir com toda a força os poderes do Brasil, os 3 poderes, porque daí eles vão achar, agora nós fomos anistiados, agora a boiada vai entrar toda, agora vamos para derrubar de uma vez. Então jamais se pode anistiar esse grupo ali, porque isso é dar munição, isso é dar arma para eles, para fazerem novas manifestações violentas como essa e, de fato, tentarem abolir o Estado Democrático de Direito da nação brasileira. Muito bem pontuado, pai. Esse projeto, claramente, o objetivo maior é, como você pontuou, anistiar os 34 ali, né? Os cabeças, Sim, os cabeças. E não adianta, e agora eles vêm com todo esse discurso, mas a gente tem mais do que provas, né? Aqueles arquivos que parecia até uma coisa de amador, né? Salvar os arquivos em um Word lá no computador do Congresso, imprimiram na impressora. Então, assim... Tem minuta de golpe, tudo e outra que o Cid denunciou, será que esqueceram todos os crimes que o Cid denunciou, aquela delação premiada do Cid, ela traz um relato enorme. Tem mais do que provas, né, da tentativa de golpe e do que as pessoas estavam fazendo lá. Aquela própria Débora, cito ela novamente, né, que foi a que ganhou mais destaque, mas ela mesma depois confessou que ela estava ali por uma tentativa de tirar o Lula e colocar novamente o Bolsonaro, né, no poder. Então, próprias confissões ali daquelas pessoas, talvez uma ou outra podia estar perdida ali, mas muitas estavam ali com orientações. Com orientação clara, eles diziam que queriam prender o Alexandre de Moraes e eliminá-lo fisicamente, e depois, assim como apareceu depois mais tarde, como eles nas gravações ali do Bolsonaro, que eles queriam matar o Lula e o Alexandre de Moraes mais uma vez. E quem era o terceiro? O Alckmin também, eles iam matar. Então você vê toda essa narrativa deles que eles estão fazendo agora, essa gritaceira que eles estão fazendo agora,
ela vai em choque com as provas que apareceram. Claro. As provas estão claras dos crimes. E outra, no dia 8 de janeiro, mesmo aqueles abobados, eventualmente se tinha algum abobado junto, não dá para esquecer que quando você vai junto com alguém que comete o crime, você é coautor, você é partícipe desse crime. Então, como é que se tinha um grupo de 10, por exemplo, que quisessem tomar o poder tomar o poder em Brasília, mas 1.000. Os outros 990, digamos, são um grupo de bobinhos que não sabem de nada. Ora, se eles foram juntos, se eles acompanharam, ao menos no direito penal brasileiro e no mundo funciona assim. Claro. Eu não posso participar de um crime aqui e depois dizer, não, eu só fui olhar como é que se fazia um crime, eu só fui olhar participar, ou, né, porque eu queria saber como é que se cometeria um crime desse, ou como é que se tomaria o poder. Então, assim, eles querem enganar o povo brasileiro com qualquer conversa fiada, qualquer coisa assim, e que não cola. Então, eu acho assim, tem que ser muito firme nesse momento, porque rejeitar esse projeto. Estão surgindo algumas alternativas, agora, não sei se você já acompanhou, Larissa, isso, mas no dia de hoje, por exemplo, de ontem, não sei se surgiram algumas alternativas do Alcolumbre, do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Supostamente a imprensa deu umas largadas ali, que eles teriam combinado com alguns ministros do Supremo fazer um projeto alternativo, talvez de redução de pena, alguma coisa assim, está se falando ali. Então, e até estão colocando o nome do Lula no meio, como se o próprio Lula estaria concordando com isso. Eu vou ser franco, né? Se eles querem reduzir pena, que façam a revisão criminal e usem o processo para fazer alguma coisa nesse sentido. Se eles acharem que as penas foram mal aplicadas, façam uma revisão criminal. Agora, você perdoar os crimes para reduzir pena ou simplesmente perdoar esses crimes através da anistia, que nada mais é do que perdão, olha, eu acho que isso seria para a democracia brasileira muito grave. Isso formaria uma jurisprudência que se iria estender pelo futuro da nação brasileira e daqui a 20, 30 anos qualquer golpista poderia chegar e dizer não, na época lá houve anistia e agora eu também quero anistia e nós teríamos um eterno embate contra a democracia brasileira. Nós teríamos nós criaríamos um sistema, nós criaríamos condições para a democracia brasileira ser atacada a toda hora e a qualquer momento no Brasil. Então nós temos, essa democracia custou muito caro para os brasileiros. Essa democracia que nós temos hoje, ela custou a morte de milhares de pessoas. Ela custou a vida, a prisão. Quantas pessoas foram presas? Muitos foram parar no exílio. Quantas pessoas tiveram que morar 10, 20 anos fora do Brasil, que não puderam mais botar o pé aqui dentro do Brasil. Tudo para que isso tudo tem que ser contabilizado. Então eu acho assim, nós temos que respeitar e aprimorar a nossa democracia no Brasil. Apesar da Constituição brasileira ter um caráter democrático, mas essa democracia que está na nossa Constituição, ela falta ainda na maioria das demais instituições brasileiras. Ela ainda falta na legislação, inclusive própria legislação penal ordinária, ela falta no Poder Judiciário, falta nos executivos, ela falta no meio do Ministério Público. Nós não temos uma democracia participativa ainda no Brasil. A Constituição Federal ela abre um pequeno leque para isso, mas nós precisamos no Brasil construir uma democracia efetiva e participativa, porque essa democracia que a própria Constituição nos deu, ela ainda tem muitos limites. Ela precisa de um grande aperfeiçoamento, porque as pessoas no Brasil, elas não se sentem parte da política brasileira, elas não se sentem parte da administração do Estado brasileiro, porque nós não temos o direito de opinar sobre o nosso orçamento no Brasil. O orçamento brasileiro se faz e nós temos aqui até um orçamento secreto no Brasil hoje. Então, o que é isso? Então, a população brasileira não tem participação, nós não podemos discutir
praticamente nada da segurança pública, apesar de existir ali algumas coisas que o governo do Lula, na vez passada, e agora algumas conferências nesse sentido, mas nós precisamos ter mais, não só conferências, nós precisamos ampliar as conferências que elas atingem, de fato, toda a sociedade brasileira. Nós precisamos mais de plebiscitos. A Constituição prevê plebiscito, mas é muita dificuldade de implementar plebiscitos no Brasil. Então nós precisamos fazer uma reforma ainda do Estado brasileiro, Exato. até para ele se ajustar na própria Constituição e algumas inovações, melhorias que nós precisamos. Não estou falando aqui nem de democracia proletária ou de democracia socialista. Se fôssemos falar disso, a gente precisaria dar um grande passo a mais. Mas eu estou falando de uma democracia que a Constituição brasileira abriu os canais, os caminhos para que ela existisse, mas ela ainda não foi efetivada na sociedade brasileira. Não tem, né? Não tem. É muito bem pontuado que é assim. O que eu vejo, né, tudo bem a gente rever essas penas, tudo bem questionar, né, se a pessoa se sentiu ali que sua pena foi um exagero, isso a gente até pode rever, não vejo ser contra isso. Claro que não. Agora, a anistia, aí já seria realmente perdão perdoar. Total. Exato, seria perdoar um crime muito grave contra a democracia brasileira. E essas pessoas se tornariam elegíveis, elas poderiam competir de novo na eleição. Então, olha toda a questão simbólica que isso teria, né? Envolvendo ter uma anistia agora no momento. Primeiro que a gente tem que relembrar que o Brasil já tem um problema, aparentemente uma amnésia crônica existe no Brasil, do qual o Brasil não se recorda de seus fatos históricos. Então, pouco se fala, parece, sobre as coisas que aconteceram na ditadura militar, e a anistia parece que apagou também muito do que foi feito de crueldade na ditadura militar. Então, hoje as pessoas relativizam muito, não, mas alguns morreram, mas não foi aquilo tudo. Não, mas foi perdoado, mas vamos perdoar mesmo, né? Vamos seguir em frente como se nada fosse, né? Então tem sempre esse pensamento da gente não reconhecer os nossos fatos históricos com, né, essa consciência da gente e aí com facilidade se repetem esses mesmos crimes. Exato, aí essa é a questão. Como a gente não retoma essa história e a gente toma consciência, a gente teria que estar sempre relembrando, né, o que aconteceu na ditadura militar. Não vamos deixar isso acontecer novamente, não vamos ter perdão e anistia a quem cometeu os crimes, porque isso não pode acontecer mais. Mesma coisa vai ser agora, se a gente der a anistia, a gente vai estar passando uma borracha, falando que tá tudo bem, então daqui a pouco alguém vai lá e tenta de novo, outro tenta de novo, e assim vai. E daqui a pouco vamos ter tortura para tudo que é lado. Então, nós não conseguimos nem eliminar o crime de tortura em tudo que é lugar, ainda existem torturas no Brasil. Agora, imagina se nós der anistia para essas pessoas. É brincar com a democracia, é como se não valesse nada a democracia brasileira, então. Então a gente pode simplesmente ali, então, eu não estou contente, então vamos tentar um golpe de Estado, vamos chamar os militares sendo essa instituição que não trabalha em prol do Brasil. E aí que eu quero falar justamente desses militares, desde a proclamação da República no Brasil, que muitos dizem já foi um golpe militar, porque quem assumiu o poder na idade foram militares, porque os militares se achavam melhor que os cidadãos brasileiros. Eles não levaram os cidadãos brasileiros para fazer parte do governo e não instalaram uma democracia no Brasil. Então, aí ficou aquilo ali, mantiveram as oligarquias, mantiveram tudo, e depois, sucessivamente, em vários momentos da história brasileira, nós temos intervenções militares, ou tentativas de intervenção militar. Exato. Nós tivemos em vários momentos, né? Então, no período do Estado Novo também, os militares foram usados, cometeram barbárie. Nós tivemos com o presidente, presidente eleito como o Eurico Gaspar Dutra, que era um militar. Ele, em poucos meses que ele estava como presidente da República, ele já usou a força militar para golpear, caçou partidos políticos. Na época o Partido Comunista Brasileiro, do Brasil foi caçado. Nós tivemos vários momentos, e de lá do Dutra, de 48, quando ele foi eleito, é isso?
no 45, 48. Até o golpe militar de 1964, nós tivemos várias tentativas de golpe. Sim. Nós tivemos o Brizola para o João Goulart tomar posse no Brasil. O Brizola teve que sair do Rio Grande do Sul com a força da polícia de lá para garantir marchar sobre o Palácio Central, para tentar garantir que o João Goulart pudesse tomar posse, porque os militares queriam dar o golpe naquele momento. Tinha uma grande articulação militar golpista. Depois da ditadura militar, no fim da ditadura militar em 85, nós tivemos N momentos no governo do Sarney que os militares nos chantagearam. Nós tivemos chantagens militares em vários momentos no Brasil. E quem acompanhou esse período sabe como os militares nos chantagearam. Eles chegavam muitas vezes, o ministro do Exército chegava e dizia, se não resolver lá, se aquele projeto de lei passar no Congresso Nacional, nós vamos tomar providência. O que significava, em outras palavras, nós vamos dar um golpe militar e vamos tomar o poder. Os nossos militares sempre têm essa atitude, né? Parece que eles acham que eles estão acima de qualquer lei, constituição, e eles podem Eles não são patriotas. A maioria ali não é patriota, são vendilhões da pátria. A maioria deles foram formados nas escolas militares americanas, foram treinados. Você pode observar, a maioria dos nossos oficiais de cúpula dentro do Exército, todos eles, quase todos eles, sem exceção, tiveram aula junto ao Exército americano. Olha, aí eles aprendem o quê? Eles aprendem que os Estados Unidos dão as dicas como é que eles podem ajudar eles aqui na América Latina. Esse é o problema do Brasil, foi o problema da Argentina, o problema de todos os países do Chile. Então os nossos militares, eles foram adestrados pelo exército americano. Então eles são vendilhões da pátria, mas não é muito raro no Brasil você achar um soldado, um militar patriótico. Eles usam a cor verde e amarela, a bandeira do Brasil, mas de forma falsa, e isso Bolsonaro aprendeu bem, porque ele é militar, ele é um grande vendilhão da pátria. O filho deles, eles batem continência, eles beijam a bandeira americana, eles batem continência para tudo que é americano. Eles, inclusive mandaram o Congresso americano fazer uma lei que aqui fosse invadir. Outro deles disse que os Estados Unidos têm que invadir o Brasil, inclusive. Sim, agora eles estão lá pedindo a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então você vê como eles são vendilhões da pátria, mas usam o nosso símbolo, a nossa bandeira nacional. Roubaram nossa bandeira. Roubaram nossa bandeira, usaram isso como símbolo partidário, um símbolo, enquanto ele teria que ser um símbolo de toda a nação brasileira. Então, por isso que tem brasileiro hoje falando que vamos ter que adotar outra bandeira, porque, infelizmente, eles adotaram a bandeira brasileira para o partido político deles, e que eles não podem isso. Isso, para mim, já é um crime contra a democracia, porque você usar um símbolo nacional e você transformar isso num símbolo de um partido político, eu não concordo, eu não consigo achar isso correto. Também não concordo, né, com o que veio acontecendo. Então, a gente tem que retomar esses nossos fatos históricos. Eu vejo que é de suma importância a gente rever tudo o que já aconteceu na história do Brasil, né, culpar quem tiver que culpar, colocar essas pessoas, esses 34 nomes aqui atentaram contra a democracia brasileira. A gente não pode ter esse perdão, né? A gente tem que e manter esse pensamento, né, na cabeça das pessoas, para que as pessoas entendam a gravidade com que tudo isso aconteceu, porque senão nunca vai ser levado a sério. O povo brasileiro sempre vai achar que não foi nada demais, só foram lá no palácio, quebraram tudo, mas não tem nenhum problema nisso. E aquela ocupação dos quartéis, que quanto tempo eles ficaram ali, meses na frente dos quartéis. Imagina as pessoas que passavam na frente dos quartéis, erguiam uma bandeira diferente, elas eram hostilizadas, apanhavam. Se você chegasse lá e dissesse qualquer palavra que contra eles, eles se sentiam afrontados e se achavam no direito de bater nessas pessoas, de reprimir essas pessoas, de fazer ameaçar essas pessoas. Então, na realidade, nós vivemos um período muito difícil no Brasil. Os quartéis, quando estavam ocupados ali,
nossa, por essas manifestações que tinha ali na frente, discursos de ódio, discursos de tudo que é tipo, assim, tudo podia lá. Lá podia falar de matar esse, podia falar de matar aquele. Então, na verdade, estavam com planos políticos, assim, de matar tudo que fosse contrário a eles. Então, nós não podemos voltar. Por isso, nós temos que punir, teria que ser punido mais. Quantos mandantes, quantos financiadores desses crimes ainda estão soltos por aí, nem foram pegos, nem foram processados. Então, acho que, olha, no meu entender, seria muito grave anistiar essa gente, porque essa anistia, no meu entender, seria que nem você dar uma arma para eles e pode continuar cometendo crime. Exato. Faça terrorismo que tu quiser, porque você é um bom terrorista, então vou te perdoei, agora você vai e continua fazendo os crimes que você já cometeu. Exato. E agora não é mais crime. Então, eu acho que seria muito grave. Bom, e agora até gostaria de entrar no tema, né, sobre, voltando ao que eu falei lá no começo, né, as ameaças que eles estão fazendo agora, falando que se não passarem lá a lei da anistia, não botarem com agilidade e urgência, eles vão boicotar todos os outros projetos de lei, estão querendo causar agora. E aí, será que esse povo vai mesmo causar tudo que estão prometendo? Ou será que é só mais uma maneira de chamar atenção aí para ganhar os holofotes, né, da coisa? Eu acho que o governo Lula não deve se assustar dessas ameaças, porque boicotar, eles já estão boicotando. O governo do Lula foi boicotado desde o primeiro dia. Na realidade, o Lula, se tu for olhar, ele nunca conseguiu governar. Esse governo do Lula, ele está em cima do fio de uma navalha. Ele está governando, inclusive, com um grupo desse bolsonarismo que está ali, com alguns partidos que apoiaram ele. Inclusive, ele deu cargos, distribuiu ministérios. Exato, partidos que são da base do governo, inclusive partidos que têm ministro, inclusive estão agora a favor pela anistia, né? Sim, exato. Então esses partidos como o PP, esses partidos como União Brasil... Ali a maioria agora se uniram num bloco ainda, a maioria deles estão com cargos ministério de peso econômico, peso político, e estão lá, sabe? Então eu acho que o Lula não deve se assustar, deixa que eles gritem, porque eles já boicotaram o governo até agora, deixa eles fazer a obstrução lá que eles quiserem, deixa eles boicotar da forma, do jeito que eles quiserem, para a nação brasileira ver, ó. O governo tem que dizer, ó, precisa aprovar isso, aquilo. Por exemplo, se chegar a hora do orçamento, o governo vai propor, digamos, fazer o orçamento do ano que vem. Vamos pegar, o governo precisa da peça orçamentária para poder governar. Sim. E daí, digamos, eles vão sabotar a peça orçamentária. Deixa, o governo tem que denunciar, ó, não está tendo dinheiro, os hospitais vão fechar, as universidades vão fechar, os postos de saúde vão fechar, as escolas vão fechar, não vai ter dinheiro para nada, e aí o povo vai ter que começar a ver por que está fechando isso tudo, por que não tem dinheiro, por causa do boicote, por causa da obstrução que os deputados ali estão fazendo, porque eles querem aprovar o projeto de anistia. Eu acho que a sociedade brasileira ela precisa começar a distinguir o joio do trigo também. Ela precisa começar a entender. As pessoas reclamam, querem que o Lula faça um governo bom e que é justo e direito, mas se você for olhar, eu não estou querendo aqui perdoar o governo do Lula em eventuais erros, inclusive, que ele tem. Agora, eu percebo que ele não tem liberdade para governar. Não. Nas peças orçamentárias, quando eu falo, o grosso do dinheiro para investimento no Brasil está na mão dos deputados, no orçamento secreto, continua lá. Eles dominam através das emendas coletivas. Então, o governo brasileiro não tem, na realidade, a totalidade do dinheiro para gastar. Então, o governo brasileiro, ele hoje é um governo, vamos pela metade, um pouco menos. Né? Um pouco menos que a metade. O orçamento secreto chegou a um absurdo hoje que a gente tem mais dinheiro ali do que alguns ministérios. Sim. Os ministérios estão sem dinheiro, porque está tudo indo para essas emendas parlamentares. Então, olha o absurdo que tomou. Né? Um cara como ali o Hugo Mota, né? o presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
são caras agora que quase têm mais poder que o próprio Lula. Eles estão muito fortes ali dentro do Congresso e do Senado, a articulação que fizeram, né? Ali dentro, como que a gente vai desmontar isso agora? É um grande questionamento. O povo brasileiro, Larissa, para mim, ele errou nas eleições passadas. Ele votou para presidente, votou no Lula, mas ele elegeu os senadores e os deputados, né, do outro lado, que hoje estão na oposição. E isso, então, fez com que esse governo ficasse capenga, que esse governo não tivesse as pernas todas para governar, e aí vai meio se arrastando esse governo. Exato. Então agora vai se esperar as eleições do ano que vem para que ver que caminho o Brasil efetivamente vai adotar. Se vai continuar votar nessa extrema direita ali, que é gananciosa, que é egoísta, que é golpista, que quer tudo para o bolso deles, que não tem nenhuma preocupação com os trabalhadores brasileiros. Para eles, o trabalhador tem que trabalhar 24 horas por dia, dormir 8 horas por dia, nem pensar para trabalhar. Eles podem dormir muito. Agora, eles querem que o trabalhador trabalhe mais. Eu vi hoje falei hoje com um representante deles, um advogado aqui de Blumenau, e eu casualmente conversei com ele, e daí eu convidei ele, e vai apoiar a PEC 6x2, aquela que o VAT está apoiando ali para... Contra a escala 6x1, né? A escala 6x2, 5x2, desculpa. 5x2. Aí ele disse, meu Deus, você tem que trabalhar 18, 20 horas por dia, é o mínimo que nós temos que trabalhar, ele disse. Então, o que você espera dessa gente? Essa gente quer ver o trabalhador no cemitério, essa gente quer ver... então, eles não têm amor ao ser humano, não têm amor a ninguém. Em vez de pensar, olha, nós estamos com tecnologias avançadas agora, a inteligência artificial está entrando em tudo agora nós, em vez de trabalhar 8 horas por dia, nós podemos trabalhar 6, ou menos até, poderíamos trabalhar bem menos do que isso. Não, eles ainda querem que trabalhe mais. Então, o que visam? É só o lado egoísta deles. Claro. Não estou olhando o lado do povo. Então, pai, penso que podemos ir finalizando o tema, né, sobre a anistia. Então, o que mais que nós, então, podemos falar aí para os nossos ouvintes, né, sobre a anistia, para finalizar o tema, então? Não, o que eu tenho para finalizar é o que já conversamos aqui. Eu acho que a população brasileira, os deputados que têm compromisso com essa nação, que têm compromisso com a democracia, tem que trabalhar arduamente para que esse projeto não seja aprovado. Né? E espero também que o Supremo não caia nessa armadilha. Não, nós queremos agora se apaziguar com o Supremo, porque eles também estão coagindo o Supremo Tribunal Federal, dizendo, se vocês aprovar amanhã uma inconstitucionalidade desse projeto, daí vai continuar a guerra contra vocês. Então espero que os ministros do Supremo, alguns deles deverão dar para trás, alguns deles vão se render, eu sei que não vão aguentar o repuxo, como vai ter deputados que também vão se render, não vão aceitar essa pressão, porque eles vão vir para cima, vão fazer ameaças, eles são capazes de dizer que nós vamos botar fogo nos 3 poderes se vocês não aprovar isso. Só que deixa eles falar, nós não podemos se assustar dessas ameaças. Nós temos que ser firme, posição firme e denunciar esses criminosos. Denunciar o que está por trás. Denunciar mais e mais os crimes que eles cometeram. E eu acho que esse é o caminho da democracia, e não só da democracia, do futuro da nossa nação brasileira. Porque com essa gente, o Brasil não terá futuro. Eu posso dizer, é uma certeza que eu tenho, porque se essa gente estiver no poder, como eles estão hoje na Câmara, nada de bom vai ser provado para o Brasil. E nós vamos mergulhar numa crise política e institucional das piores. Nós podemos, nem quero imaginar, não quero nem dizer para onde nós podemos ir, se essa gente de fato conseguir aprovar todos os interesses que eles almejam. Exato. Então é isso, para mim eu encerro por esse... relembrar, né, o quanto a lei da anistia é inconstitucional, colocar isso na cabeça da população brasileira, né, e trabalhar que então a gente não pode ter anistia. A gente até pode rever outras questões, mas anistia, então, jamais para esses golpistas, né? Muito bem, então vamos finalizando o nosso programa por aqui. Obrigada a quem nos assistiu e até mais, pessoal. Tchau, tchau.